Olá, quarto ano, que saudade de vocês! Estamos aqui na nossa primeira aula remota de história, né? Já que não podemos ter aulas presenciais, vamos ter uma aula por aqui. Eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês não tenham esquecido de mim, tá ali, pra vocês verem. E espero que vocês gostem da aula, espero que aproveitem e aprendam bastante, assim como eu estou aproveitando bastante, beleza? Então vamos começar a nossa primeira aula. E a nossa aula de hoje tem como tema a independência do Brasil, né? Esse processo que levou à independência do Brasil. Nosso país se desprendeu de Portugal e passou a ser um país independente. Então, vamos ver. Um país não, né, gente? Um reino, né? Então, vamos lá ver o que aconteceu um pouquinho antes para a gente entender como foi esse processo. Mas antes de começar a nossa aula, queria deixar aqui as páginas que tem esse conteúdo disponível, né, no nosso livro. Eu espero que o livro já esteja com vocês. Caso não estejam, pede para papai e mamãe buscar lá na escola que tem todas as atividades que a gente vai fazer, certo? O assunto está na página 388, 389 e as atividades na 390 e 391. Beleza? Fechado? Então vamos lá, vamos começar. Antes da gente começar a falar desse processo de independência, vale a pena a gente lembrar o que a gente estava vendo em sala. Ó, em verde a gente tem o Brasil, e lá em cima, onde a setinha está apontando, em vermelho, nós temos Portugal. E o que era que estava acontecendo, gente? Napoleão perdeu uma guerra e decidiu invadir Portugal. Graças a isso, a família real decide vir para o Brasil, fugindo de Napoleão, óbvio. E aí acontece toda aquela história que eu já falei para vocês. Dona Maria morre, né? E quem assume é Dom João. Beleza, vamos lá. Aconteceram várias mudanças, com a corte se mudando para o Brasil. E aí, dentre elas, lá na Europa, Napoleão já tinha sido derrotado pela Rússia, não é isso? E aí foi o que aconteceu. Dom João já podia voltar para Portugal. Todo mundo de Portugal estava querendo a volta de Dom João. Lembrando, muito importante lembrar, que o Brasil ele já tinha sido elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, né? Brasil e Algarves. Então o Brasil já estava ligado a Portugal, ele já não era mais colônia. Mas Portugal não estava nem um pouco feliz com isso. Portugal queria que Dom João voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. Nisso, Dom João não sabia o que fazer, não sabia como deixar o Brasil. Tava todo mundo pedindo para ele voltar para Portugal ou ficar no Brasil. Por fim, Dom João decide voltar para Portugal, né? Mas ele deixa seu filho no Brasil. Mas ainda assim o povo de Portugal não aceita muito. Como é que volta o pai para Portugal, mas deixa seu filho lá? Como assim o Brasil não vai voltar à condição de colônia? Era isso que os portugueses mais queriam. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Então Dom Pedro decide ficar. Ele não quer nem saber da galera de Portugal. Ele, não, eu vou ficar no Brasil. E aí Dom Pedro solta a seguinte frase, que vocês já conhecem, eu tenho certeza. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. E aí Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, decide ficar. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Tão famoso que a gente já conhece. Então aí já começa o processo de independência, né? Já dá para entender mais ou menos como está sendo esse processo. Mas, gente, o exército português não ia deixar tão barato assim. O exército português queria porque queria o retorno do príncipe a Portugal. Queria a todo custo que Dom Pedro voltasse. E aí o que aconteceu? Durante uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta. Uma carta da sua esposa, Maria Leopoldina, e do seu amigo José Bonifácio. E eles imploravam para que Dom Pedro proclamasse a independência e se visse longe, livre de Portugal, né? Se visse totalmente livre para fazer o que bem entendesse com o país. E sem cobrança nenhuma do exército de Portugal. Bom, além da decisão de permanecer no Brasil, vale a pena lembrar que ele também tomou outras iniciativas, como a expulsão de todas as tropas fiéis a Portugal, porque não fazia mais sentido ter pessoas ali no Brasil que servissem ao seu pai, ia ser contra ele, então ele resolveu juntar outras pessoas. Ele fez uma convocação
de uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? É um grupo de pessoas escolhidas por ele que escrevem a Constituição do país, que é o que a partir daquele momento o país vai começar a ter como regra, né? Vai começar a seguir. Então, depois disso, ele juntou essa galera todinha também, de novo, se reuniu com elas e proclamou a independência do Brasil, atendendo o conselho da sua esposa e do seu amigo. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. E assim foi esse grito que proclamou a independência do nosso país. E aqui vocês estão vendo duas imagens, né? Uma se chama Independência ou Morte e a outra Proclamação da Independência. E na atividade que vocês têm no livro, vocês vão, de certa forma, comparar o que elas têm de diferente. Em uma, eles estão com espada. Quem é que está ali? São militares? São pessoas pobres ou não? O que é que tem na outra? Ele está levantando espada, será? Será que ele está aparentando ser tão perigoso assim, tão dono de uma moral, né? Então ali ele está com os mais pobres, de uma certa forma acolhendo eles. Então o que é que vocês percebem nessas imagens de diferente? No livro de vocês, na página 389 e 390, tem essas atividades a respeito dessas imagens e a respeito de tudo que foi falado nesse vídeo. Eu espero que vocês consigam responder qualquer dúvida, eu estou à disposição. E aí vocês viram lá no começo que eu também coloquei a página 391. Por que, tia, tanta tarefa? Mas não é assim. É porque nessa página da 391 a gente tem um aprendendo um pouco mais, que é algumas curiosidades durante esse tempo. Uma pequena história que eu queria que vocês lessem e respondessem. E é super tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido algumas coisas sobre esse processo todo que fez o nosso país ser totalmente independente de Portugal. Beleza? Espero que vocês curtam, achem muito interessante. Qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau, gente. Uma boa semana e boa aula. Bons estudos.